Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Na sequência, você tem João 3,16, que diz que mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesses dois versículos ele usa a palavra perecer e usa também a frase vida eterna. Hoje é um domingo de Páscoa, dia 31 de março de 2024, um dia muito importante para quem crê, para quem entende o significado desse dia. Infelizmente, muita gente não entende o significado desse dia e vive um dia como outro qualquer. De sexta-feira para cá, desde a sexta-feira da Paixão até agora, são 3 dias muito importantes para o cristianismo: a morte, crucificação de Cristo, o tempo em que ele esteve na mansão dos mortos, entre sexta e domingo de manhã, e a sua ressurreição. E a palavra diz que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas perecer, perecer do quê? Como assim perecer? E por que vida eterna? Muitos perguntam assim: por que vocês chamam Jesus Cristo de Salvador? Salvar do quê? Né? Por que eu preciso de um Salvador? É muito simples, é muito simples. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo para a sua criação, para o ser humano, e tudo que existia no mundo de bom, e naquela época tudo que existia era muito, mas muito melhor do que é hoje, ele entregou para a sua criação, para Adão e Eva e os descendentes dele que viessem. Só que tinha uma condição: para que o homem pudesse usufruir de tudo, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer absolutamente nada. A condição é que ele obedecesse a Deus. Deus falou: você pode comer do que você quiser aqui. Em outras palavras, você pode fazer o que você quiser da sua vida, entre aspas. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição. Deus estabeleceu uma regra: olha, eu te dou tudo, mas tem uma condição: me obedeça. Só que aí a humanidade, na pessoa de Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E houve uma quebra de aliança entre Deus e a humanidade, entre Deus e o homem. A partir dali, o homem passou a ser amaldiçoado, vamos dizer assim. Ele viveu de uma maneira errante. Errante. Ele tinha que, a palavra diz que ele tinha que tirar da terra o seu sustento. A mulher sofreria as dores de parto. Veio o castigo sobre o homem pela desobediência. E aí a humanidade passou anos e anos e anos, milhares de anos, vivendo por sua conta e risco, à própria sorte. Mas Deus, por ser um Deus misericordioso, bondoso, benevolente, mesmo após aquela desobediência, Deus ainda foi acompanhando o homem, foi observando e foi procurando mostrar ao homem que ele precisava se voltar para Deus. Como? Através dos profetas, através de Moisés, através de Abraão, Isaac, Jacó, através dos grandes profetas. Deus trazia mensagens, promovia milagres, curas, prodígios, para mostrar para o homem que mesmo diante daquela situação, daquele ato de desobediência, Deus queria resgatar o seu povo, mas o povo não voltava para Deus, continuava cometendo os mesmos erros. E a humanidade não tinha mais solução.
Era uma criação que, entre aspas, e aqui eu falo com todo o respeito do mundo a Deus, era uma criação que teoricamente tinha falhado, vamos dizer assim. Ele criou o mundo, criou o ser humano o desobedeceu e vivia por sua conta e risco e vivia por si só. E até então, até ali, a humanidade não tinha mais jeito. Nós estávamos fadados ao inferno. Até que um dia Deus, eu fico imaginando, né? Pensou e consigo e disse para si mesmo: o que eu preciso fazer para poder salvar a minha criação? Para poder salvar os meus filhos? Porque eu já fiz de tudo. Eu dei o mundo, eu trouxe Adão e Eva, eu dei tudo que eles precisavam. Eu trouxe os profetas para poder mostrar a eles. Eu fiz curas, milagres, prodígios. E a minha criação, ela não se regenera. A minha criação, ela não se entrega. A minha criação, ela não entende o que eu devo fazer. E aí ele teve isso eu estou aqui conjecturando, né? Teve uma ideia, já sei o que eu vou fazer, só tem uma solução. Eu vou entregar o meu único filho para morrer por eles, porque não tem outro caminho. E aí Cristo veio, há cerca de 2000 anos atrás, um pouco mais. Cristo veio. A palavra diz assim: só foi para o céu aquele que veio do céu. O único que veio do céu foi Cristo. Gerado pelo Espírito Santo na Virgem Maria, não foi através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito de Deus, veio de Deus. Aquele que veio de Deus voltou para Deus, sem pecado, totalmente imaculado, né? Muitos chamam outros deuses de imaculados, só há um imaculado, Jesus Cristo, sem mácula, sem mancha, sem pecado, porque veio de Deus. Ele era o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. E Deus mandou a terra para morrer no nosso lugar, da maneira como morreu. Humilhado, cuspido, moído, escrachado, escarnecido. E ele não abriu a boca para falar, para reclamar, absolutamente. Ele só fez o bem. E era o Filho de Deus. E ele teve que morrer por nós. E hoje, numa manhã linda como essa, a gente comemora a ressurreição de Cristo. Cristo vive. Ele morreu, desceu à mansão dos mortos. Até então o diabo achava que tinha ganho a guerra. Estava todo feliz. O inferno estava comemorando, estava em festa. Porque o Filho de Deus, a humanidade tinha matado o Filho de Deus. Não havia mais solução para a humanidade. Só que aí Deus tira uma carta da manga, entre aspas. E Cristo ressuscita. Cristo ressuscita. E cai por terra toda a armadilha do inferno, toda a armadilha do diabo. E hoje, demônios, potestades, principados, o próprio demônio, o próprio Lúcifer, não tem nenhum poder sobre Jesus Cristo. Absolutamente nenhum poder. E Jesus Cristo tem poder sobre tudo e sobre todos. Mas voltando ao assunto, o que é perecer? Por que ele fala em João 3,14 para que não pereça? Por que ele fala em João 3,16 para que não pereça? O que é perecer? Perecer é morrer. Mas todo mundo vai morrer. Mas não é a primeira morte, essa morte física que a gente conhece. Essa, até que o arrebatamento aconteça, todos nós vamos passar. Ele fala da segunda morte. Sabia que aqueles que não provarem do arrebatamento, nosso caso ainda hoje, por exemplo, podem provar a segunda morte, podem morrer duas vezes. A primeira é a morte física, que você morre fisicamente, vai lá, enterram o seu corpo lá numa sepultura e tal. Essa é a morte física. E a segunda é a morte espiritual. A morte espiritual é aquela que não tem jeito, é aquela que a morte física ela tem.
porque a palavra diz que um dia nós ressuscitaremos. Assim como Cristo ressuscitou, aqueles que creem em Cristo também um dia irão ressuscitar. Então, é uma morte, a morte física. Mas a segunda morte não, a segunda morte é aquela onde você morre espiritualmente e a sua alma vai para o inferno após o seu julgamento. E dali a sua alma não sairá nunca mais, nunca mais. Será noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, sem terminar, vivendo no inferno. Imagine só o que é isso. Ah, eu não acredito nisso. Não pague para ver, não pague para ver. Ninguém pode pagar para ver uma situação como essa. Nenhum de nós visitou o outro lado para saber se tudo que está escrito na Bíblia é verdade ou não. Ninguém. As pessoas que acreditam os espíritas, nada contra, cada um acredita no que quiser, que acredita em reencarnação, que a pessoa morre, mas o espírito dela fica aqui e tal, nos visitando, nos ajudando e tal. Infelizmente, essa não é a verdade. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito na palavra de Deus. Se eu acredito em Cristo, eu tenho que acreditar na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque quem foi que me revelou a Cristo? A Bíblia Sagrada. Se eu quiser conhecer a Cristo, a história de Cristo, eu tenho que consultar que livro? A Bíblia Sagrada. Então, se eu acredito em Cristo, eu tenho que acreditar em cada palavra, em cada letra, em cada parágrafo, em cada versículo da Bíblia Sagrada. Não tem como uma coisa não estar ligada à outra. E quem crê em Cristo, crê na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Hebreus: ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo após isto o juízo. Direto, morreu, juízo. Não tem essa de que ele morre, o espírito dele fica aqui, depois reencarna em outra pessoa. Não tem, infelizmente não tem. Isso não sou eu que estou dizendo, é que está na Bíblia Sagrada, é aquilo que eu creio. Porque senão eu não creio em Cristo, não creio em nada, eu sou um pagão. É isso que está lá. Não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus. Então, após a morte, você só tem dois caminhos. Dois. Céu ou inferno. O paraíso ou o Hades. Não há outro caminho. E é imediato. Hebreus diz, seguindo após a morte o juízo. Você é julgado imediatamente. Se você morreu em Cristo, você vai para o paraíso. E lá você fica aguardando o dia do seu julgamento para um dia você ir para o céu. Porque no céu mesmo só está Deus e Jesus Cristo. E aquele que não morre, que morre sem Cristo, vai direto para o inferno. E depois do julgamento final, ele vai para o lago de fogo. Aquele que foi para o inferno já viveu a segunda morte, que é a morte espiritual, a morte da alma. A morte da alma, entre aspas, porque a alma ela nunca vai morrer, mas ela vai para o inferno e ela nunca mais voltará para Deus. A palavra de Deus diz que quando nós morremos, o corpo, a carne, vira pó e volta ao pó porque veio do pó. O espírito volta para Deus porque veio de Deus, mas a alma não. A alma ela vive para sempre, ou no céu ou no inferno. Simples assim. E eternamente. Só que com um detalhe: quem viver no céu não se lembrará de nada do que viveu aqui nessa terra. Por quê? O céu é um lugar que não há lágrimas, não há choro, não há tristeza. Você concorda que se você estiver no céu e ficar lembrando das coisas que você viveu aqui na terra, das pessoas que você não encontrou lá no céu, do seu pai, da sua mãe, do seu... e você fala, pô, eu estou num lugar bom, mas quem eu amava está num lugar ruim, você concorda que você vai ficar triste? Você vai chorar? E o céu não é lugar de choro, não é lugar de tristeza. Então você não vai se recordar de nada do que você viveu aqui. Você vai encontrar com pessoas com quem você conviveu aqui, mas não vai se lembrar de onde que você viveu com ela aqui nesta terra, porque senão você vai lembrar de outras coisas. Porque não vai haver tristeza, não vai haver lembranças de um passado, de uma vida que não é aquela que Deus quis para você. Já quem vai para o inferno, não. Quem vai para o inferno viverá eternamente dentro de um lugar horrendo, consciente. Vai lembrar de tudo que viveu nesta terra, das pessoas com quem ela conviveu, dos momentos que ela viveu, presenciou,
das vezes que as pessoas convidaram ela para ir a uma igreja, para ler uma Bíblia, enfim. Vai se lembrar dos males que ela fez para outras pessoas, vai se lembrar do bem que as outras pessoas fizeram para ela e ela não agradeceu. Além dela viver num tormento 24 horas por dia, sem fim, será consciente. Isso não sou eu que estou dizendo, basta ler Lucas 16, na parábola de Rico e Lázaro, que mostra lá que o rico tem a lembrança dos seus irmãos lá no inferno. Ele lembra dos irmãos e quer voltar para falar com os irmãos e não tem como voltar. Que é mais uma tese que derruba a questão de que você morre, reencarna, o seu espírito fica aqui. Lucas 16 está muito claro, está dizendo lá que não tem como você sair. Entrou lá, não sai mais de lá. Então, quando Cristo veio, para que a gente não perecesse, é para que a gente não fosse para o inferno. Para que nós não vivêssemos a segunda morte. A primeira morte nós podemos passar. Muitos já passaram pela primeira morte, né? Muitos estão passando hoje, nesse momento, enquanto eu estou falando aqui, que é a morte física. Muitos estão passando por uma única morte, porque estão indo para o céu. E muitos estão passando pela primeira morte e vão viver a segunda morte, que é a morte eterna, a morte espiritual. É para isso que Cristo veio, para nos salvar da segunda morte. Só Ele poderia fazer isso, porque só Ele não tinha pecado. Só Ele. Não há ninguém na humanidade que não tenha pecado. Adão, Eva, Noé, os filhos de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos os outros profetas, Maria, José, Maria Madalena, Judas, todos os apóstolos, todos, sem exceção, pecaram. Somente Cristo não pecou. Por isso que ele é chamado de o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cordeiro imaculado, sem mácula, sem pecado. É por isso que ele foi escolhido por Deus. Se não fosse ele, estaríamos todos no inferno. E foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para nos dar vida. E a palavra de Deus diz assim, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Todo aquele que com a sua boca, a boca tem que falar, o mundo espiritual tem ouvidos, ele ouve o que você fala, tanto para o bem quanto para o mal. Todo aquele que confessar com a sua boca a Cristo como seu único Senhor e Salvador, e no seu coração crer, ou seja, aquilo que está dentro de você, no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Esta é a chave da salvação. Aqueles que creem em Cristo, nesse Cristo que ressuscitou nesse domingo de Páscoa, aquele que entregou sua vida para morrer por nós. Aquele que confessar a este Cristo, a este Deus, com a sua boca e acreditar no seu coração que numa manhã como essa, de Páscoa, Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, não viverá, não passará pela segunda morte. É disso que ele menciona essa questão do perecer. Não pense que a sua vida é só isso aqui. Ah, eu vou viver, vou comer, vou beber, vou dançar, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois que eu morrer acabou, já era. Não, não é. Antes eu pensava assim também. Antes eu achava que a morte para um bandido, quando eu não tinha o conhecimento claro da palavra, eu achava que a morte para um bandido era algo bom para ele. Eu falava, não, mas o cara morreu, o cara tinha que passar aqui, ó. Tinha que viver numa prisão perpétua aqui. O cara morreu, agora para ele tá bom, acabou. Engano. Engano. A morte, no caso dele, do bandido, que morreu sem Cristo e praticando o mal, foi a pior coisa que poderia ter acontecido para ele, né? Porque ele morreu sem Cristo, está no inferno, de onde ele nunca mais vai sair. Mas enquanto eu estiver vivo, independente de ser quem eu seja, do que eu tenha feito, se eu acreditar em Jesus Cristo, se eu me entregar a Ele, se eu confessar Cristo como meu Senhor, eu serei salvo. Quando Jesus Cristo estava na cruz, ele tinha dois bandidos ao lado dele, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Um deles não estava nem aí, estava escarnecendo de Cristo. Para onde ele foi quando ele morreu? Para o inferno. O outro, por mais que ele tivesse pecado, ele falou, Senhor, se puderes, me leva contigo para o teu reino. E aí Cristo olha para ele minutos antes dos dois morrerem. Por isso que cada minuto da nossa vida é importante. A gente pode ser salvo em um minuto, desde que venha do coração. O bandido falou assim, me leva para o teu reino.
E aí Cristo olha para ele e fala assim: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. O ladrão pecou a vida inteira, só fez o mal. No último minuto de vida dele, quando ele reconheceu o seu erro e entregou a vida dele a Cristo, ele foi salvo. É o que pode acontecer com qualquer um de nós. A questão é, eu terei este último minuto se eu for uma pessoa que não creio em Cristo? Tem muita gente que morre de acidente de carro, mal súbito. Quanta gente não está morrendo de mal súbito por aí? Ataque cardíaco e tal. Tem gente que vai dormir e não acorda. Não tem tempo de pronunciar, de entregar sua vida a Cristo. E aí atravessa o outro lado. E quando chega lá, viu que era tarde demais. Por isso, cada segundo que Deus dá para nós de vida é uma oportunidade que Ele nos dá da gente não viver a segunda morte, da gente não ir para o inferno, porque Ele sacrificou o Filho dele, o Filho dele morrer por nós na cruz do Calvário. Esta manhã representa isso, a morte do Filho único de Deus, por aqueles que não mereciam, para que aqueles que não mereciam não fossem para o inferno, não passassem pela segunda morte. Portanto, se você que está assistindo esse vídeo aí, se você não crê em Jesus Cristo, ou se você crê em Jesus Cristo, mas crê em um monte de outras coisas, eu queria fazer um apelo a você. Não tenha outro Deus na sua vida que não seja Jesus Cristo. Porque nesse mundo espiritual só existem dois lados, Deus e o diabo. O que está à volta é tudo criação do ser humano, coisas da cabeça do ser humano, mas que o diabo usa para poder fazer com que o ser humano se desvie do foco que é Jesus Cristo. Então quero fazer um apelo para você nessa manhã de Páscoa. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Faça tudo o que você puder para não continuar pecando, para errar o menos possível, porque nós não somos perfeitos, nós somos carne, mas quando há boa intenção dentro do nosso coração, Deus nos recompensa. Faça o que você puder na sua vida, para você viver uma vida santa, uma vida temente a Deus. Professe a sua fé em Jesus Cristo. Se você não crê hoje, pesquise sobre a vida de Cristo. Existe um livro chamado O Enviado, se eu não estiver enganado, de um escritor espanhol, J.J. Benítez. Não sei se esse livro ainda tem à venda. Leia esse livro. Lá tem um estudo da NASA sobre o Santo Sudário, que é, assim, teoricamente, a mortalha que cobriu o corpo de Jesus Cristo. A NASA fez uma análise desse pano. A NASA, que não acredita em Jesus Cristo, que é cética, é científica, ela fez uma análise muito aprofundada desse pano, Santo Sudário. Veja lá que coisa extraordinária, coisas extraordinárias que eles descobriram naquele pano. Procura saber. Vai lá no YouTube pesquisar sobre o Santo Sudário, ou Sudário de Turim. Vai te falar muita coisa, mas se você quiser ver mais ou menos no detalhe, leia o livro O Enviado, de J.J. Benítez. Benítez com Z. Ali fala mais ou menos o que é que Jesus Cristo viveu. E aí você vai falar, caramba, mas com dados científicos, o que eu preciso fazer para poder acreditar nesse Deus? Não perca essa oportunidade. Às vezes você deixa de ir para uma igreja, deixa de se converter, porque você vê as pessoas que vão para a igreja, as pessoas que vão para Cristo, fazendo coisa errada, pecando. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. A santificação é um processo, não é da noite para o dia. Ela leva tempo. É claro que muita gente se converte e depois não está nem aí, mas não é por isso que eu vou deixar de entregar minha vida a Cristo. Não é por isso que eu vou pagar o preço do inferno por causa de uma pessoa que só fala de Deus da boca para fora. Faça a sua parte. Fale com Deus com sinceridade. Senhor, eu não tenho fé, mas ajuda-me na minha pequena fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda a entender todo o lado espiritual, o mundo espiritual, para que eu possa, Senhor, fazer a coisa certa. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza absoluta. Mas não ignore o que aconteceu. Isso é histórico. Há cientistas, muitos cientistas que já admitem que Cristo existiu, que Jesus Cristo existiu. Se Ele existiu, se é verdade que Ele existiu, porque todas as outras coisas relacionadas a Ele também não é verdade? Vamos pesquisar, procura saber antes de você ignorar aquilo que pode ser decisivo para a sua salvação. Nesta manhã de Páscoa eu quero desejar a você uma feliz Páscoa abençoada, que Jesus Cristo esteja presente na sua vida, na vida da sua família, que Ele seja a sua direção por onde quer que você vá. E que se você ainda hoje é uma pessoa que não enxerga Cristo como precisaria enxergar,
Eu digo a você, eu oro para que você enxergue, eu oro para que as pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, para que elas enxerguem quem é Jesus Cristo. Mas façam um esforço, porque Deus recompensa o seu esforço. O que Deus não aceita é a ignorância por si só. Eu não quero saber, pouco me importa. Isso Deus não vai aceitar. Mas se você for buscar com vontade, com boas intenções, Deus vai se aproximar de você e vai te mostrar quem é Jesus Cristo. Tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus te dê um mês de abril maravilhoso, em nome de Jesus Cristo.